o diretor executivo da Transportes Coletivos Grande Londrina, TCGL, que é responsável por boa parte do transporte coletivo aqui da cidade, a maior parte, o Rogério Martins. Obrigado pela sua presença, viu, diretor? Um abraço para o senhor, bom dia. Bom dia, eu que agradeço estar aqui na Jovem Pan e fico à disposição aí para contribuir no que for preciso. Diretor, primeiro assim, para a gente começar o nosso bate-papo sobre transporte coletivo, eu queria que o senhor fizesse um panorama, né? Como que está o transporte coletivo atualmente em Londrina? Ainda é um transporte que boa parte da população usa, né? E hoje vocês encontram também concorrentes, né? Como, por exemplo, motoristas de aplicativo, outros cenários também. Isso dificulta para a empresa aqui na cidade? Bom, eu vou fazer um comentário, um panorama do que nós observamos no ano passado, né? Então, no planejamento de 2025, junto com o Poder Concedente, nós fizemos algumas melhorias, alguns investimentos no transporte público e no final do ano nós levantamos para saber qual que foi o resultado, né? Então, até nos surpreendeu, a gente teve um aumento no número de passageiros aí de aproximadamente quase 10% no lote que a Grande Londrina opera, indo totalmente em contramão que outras cidades do porte de Londrina vem acontecendo. A gente pegou alguns dados de outras cidades que está, né, a ordem é queda de passageiro, está caindo o passageiro do transporte público. E aqui em Londrina deu certo o cenário que nós criamos e nós conseguimos resgatar alguns passageiros. A gente continua nessa toada, né, de melhorar cada vez mais o transporte para o usuário, aumentando as frequências, aumentando a quantidade de ônibus na rua para atender os usuários, conforto também, promovendo conforto para o passageiro, com ônibus com ar-condicionado, com tecnologias de carregamento de celular, Wi-Fi, enfim. Então, todas essas medidas a gente chega, né, com os números que apresentaram, foi atrativo para o passageiro. E a gente sabe que a TCGL hoje tem o maior número de ônibus circulando por Londrina. São 244 ônibus, se não me engano. E a tarifa técnica hoje é de R$ 11,80, é isso? Isso, né? A Grande Londrina possui 244 veículos, né? A frota dela representa aí 66%, 67% do transporte da público da cidade. E aí os outros pela outra operadora, que é a Londrisul. E essa questão da tarifa técnica que a gente até tenta explicar sempre para o ouvinte, né? Porque esse valor é que a empresa recebe, mas não é isso que o passageiro paga. A prefeitura paga a maior parte, né? Exatamente. Só para contextualizar essa questão da tarifa técnica e a tarifa pública, né? Até antes da pandemia já era uma dificuldade muito grande que as operadoras de transporte coletivo tinham em conseguir atender o passageiro com a tarifa pública, né? Então, os custos da operação, né, ao decorrer do tempo, foi aumentando muito e cada vez mais a queda de passageiro foi ocorrendo no transporte público. Então, aquilo que o usuário paga para o transporte coletivo não é mais suficiente. Então, viu-se a necessidade de todos os municípios de ter uma política pública para subsidiar o transporte. E depois da pandemia agravou mais ainda essa situação. Então, hoje, você não encontra uma cidade que não tenha esse subsídio. Existe a diferença entre a tarifa que o usuário paga e a tarifa técnica, que é realmente os custos do sistema, né? Então, hoje, as políticas públicas é justamente para isso, para que para o usuário tenha uma tarifa que ele consiga, né, uma tarifa atrativa para ele usar o transporte coletivo e, por outro lado, não caia a qualidade do transporte, né? Eu tenho essa complementação para que não caia a qualidade do transporte, porque cada vez quando o transporte tem menos qualidade, mais o passageiro vai afugentar do ônibus. Nós estamos conversando com o diretor da Transporte Coletivos Grande Londrina, TCGL, o Rogério Martins, que está com a gente aqui no estúdio. Diretor, a minha pergunta para o senhor disse, né, a cidade ela cresce, né, ou seja, o custo aumenta. Como exemplo, vamos pensar numa região da cidade, residencial Vista Bela, que fica lá na zona norte da cidade, né, uma região afastada que foi inaugurada aqui na cidade há cerca de 15 anos. Aquela região começou a fomentar muitos moradores por ali.
mas a sensação que eu tenho como londrinense, né, eu tenho 32 anos e 31, vou fazer 32 anos e nasci aqui em Londrina, vivo, fui usuário do transporte coletivo por muitos anos e o que acontece? Quando aumenta um bairro como o Residencial Vista Bela, que tem lá milhares de moradores, geralmente são moradores de outras regiões da cidade que vão para uma nova região. Ou seja, são já usuários do transporte coletivo. Vai aumentar uma demanda para a empresa, mas não vai aumentar o número de passageiros. É mais ou menos por aí que acontece, diretor, ou não exatamente? Não exatamente. Quando a cidade ela cresce, ela vai se expandindo, né? Obviamente, eu tenho deslocamentos de cidadão de uma área para outra. Mas quando há esse crescimento de outros bairros, a gente tem uma crescente também no número de passageiros. Não necessariamente só aquele que trocou de um bairro para o outro. Então, quando a cidade ela cresce, o número de passageiros também vai aumentando. Entendi. Em relação ao biometano, né, que está sendo também testado aqui na cidade, nós mostramos ontem aqui, nós debatemos esse assunto aqui também no Pan News ontem. É um cenário positivo para a empresa hoje, o biometano? Vocês veem com bons olhos? Acredita que futuramente pode realmente expandir para a frota? Com certeza, com certeza. A gente começou a fazer os testes que vocês acompanharam, né, a partir no final da última semana. E eu acho que até o momento que nós estamos passando hoje com essa guerra aí, o barril do petróleo, né, ele é totalmente precificado aí por questões geopolíticas, né? E o biometano, né, é um gás, é um combustível produzido localmente, nosso aqui, totalmente verde, totalmente limpo. Né? Então, a gente está fazendo os testes, para nós é uma novidade ainda, nós não tínhamos ainda nenhum veículo movido a esse tipo de combustível, então nós estamos começando a fazer os testes e a gente está, sim, entusiasmado e animado para que os resultados sejam positivos, para a gente, quem sabe aí na próxima renovação de frota, futuramente a gente, junto com o poder público, analisar esses dados e ter veículos movidos a esse tipo de combustível. Inclusive, nosso ouvinte aqui, o Marcelo, ele participou através do WhatsApp, que é o 9941-1045, ele disse que andou no ônibus biometano e disse que adorou, que foi uma experiência boa para ele. E a gente sabe também que sobre ônibus elétricos, tem esses testes também previstos para também tentar driblar o diesel e trazer aí menos impacto ambiental. Isso, também? Eu acho que todas as cidades têm o apelo da descarbonização, né? Eu acho que todo município, toda empresa que trabalha com transporte tem que ter esse olhar, essa visão. Nós recentemente fizemos um teste com um ônibus elétrico junto com a CMTU. Eu acho que sim, eu acho que complementando o biometano que nós temos, o veículo elétrico pode também ser inserido, mas eu acho que dentro da realidade que nós temos hoje, o biometano está muito mais próximo em questão de investimento, em questão de estrutura. O biometano, nós temos produção local, o Paraná é um grande, né, estado do agro aí, tem muitos resíduos orgânicos que vira esse combustível biometano. Então eu acho que está muito mais próximo da nossa realidade, né, esse apelo de descarbonizar o veículo a biometano, mas nada impede também que o veículo elétrico também ele seja inserido dentro do sistema do transporte coletivo. Qual seria o impacto, diretor, em relação à economia no caixa da empresa, usar o biometano ou o diesel? Fica muito mais barato ou não é bem assim? Esses dados nós estamos levantando ainda, tá? A gente não tem histórico para saber a economia, né? A gente tem uma perspectiva que realmente sim tenha uma economia e até uma previsibilidade, né? Porque o óleo diesel ele é muito volátil, ele pode subir de 20%, 30%, 40%. E esse combustível biometano a gente entende que ele é muito mais estável, né? Dentro da sua precificação. Então esse é um fator importante. E os dados de consumo e ter esse comparativo com o diesel é o que nós estamos fazendo com esses testes, que eu acho que nos próximos meses aí a gente consegue ter um panorama melhor disso daí. Neste momento que nós estamos vivendo, né, que o diesel está realmente muito caro, né, subiu de forma esporádica e pegou todo mundo de surpresa, impacta diretamente no serviço dos senhores, eu acredito, né, porque, poxa, são mais de 200 ônibus rodando pela cidade, dá um impacto no caixa da empresa direto? Com certeza, o combustível ele representa aí
50% do custo, aí, praticamente quase 50% do custo da operação. Então, com certeza, qualquer reajuste de preço, ele impacta diretamente no custo do sistema. A gente está em 2026, a gente sabe que para 2027 tudo já é planejado agora, né? Como que está esse planejamento do orçamento? Vem novas frotas para 2027? Como é que está esse planejamento da empresa? Sim, a gente já tem, né, desse ano o planejamento de 2026, que foi com base no que deu a tarifa, né, a planilha tarifária, que a CMTU calculou. E agora começa os testes. Esse teste do carro a biometano é justamente para isso, para a gente já prever o planejamento para 2027. Então, em questão de renovação de frota, definir qual é o tipo de frota que vai ser renovada. Então, começa agora aí, né, esses testes e depois as conversas junto com o poder concedente para definir quais são os rumos aí do próximo ano. Obrigado, diretor, pela sua presença e fique à vontade também para convidar aí a população, quem está escutando o Jovem Pan News, né? O ônibus, ele sempre é um serviço essencial para toda a cidade, né? Não tem como a gente ficar sem o transporte coletivo, tem muitos estudantes também que usam para ir à faculdade, voltar, e é dessa forma, né? O transporte coletivo realmente ele é essencial na cidade. Exatamente. Eu que agradeço a Jovem Pan pelo convite, também se colocamos à disposição para, né, o que for necessário. E o que eu posso dizer aqui para os ouvintes para todo mundo, acho que para a cidade no geral, não só para o usuário do transporte coletivo, que a gente precisa realmente incentivar, né, o uso do transporte coletivo para o bem da cidade, para a questão da mobilidade. Então a gente também fazer um trabalho junto aos empregadores, junto às empresas, para que realmente incentive os seus funcionários a utilizarem o Vale Transporte. Então isso também é muito importante, né? Então eu agradeço e coloco à disposição. Obrigado pela presença, Rogério Martins, ele que é o presidente o diretor executivo da Transportes Coletivos Grande Londrina, TCGL, que é responsável por boa parte aqui do transporte coletivo da cidade. Obrigado.